dia que a gente tem muita gente, tem dia que temos pouca gente, mas independentemente nós não podemos deixar de adorar, né? Porque a adoração é que move tudo. Aleluia. A adoração chega ao trono de Deus. Glória a Deus. É a adoração. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e não nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus destes séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, louvando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, com um lindo tema da Bíblia Sagrada. A melhor coisa é a gente carregar o tema da Bíblia, irmão. Porque a gente carregar tema de homens, a gente carregar temas de seres humanos, coisas criadas por humanos, não tem edificação alguma. Porque o que edifica é o que vem por meio da palavra. O que salva é a palavra. O que cura é Jesus Cristo por meio da palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo, ele não tinha outro assunto para o seu ministério. O assunto principal era Jesus Cristo. O tema principal de Paulo em seu ministério era Jesus Cristo. O tema principal de Paulo em seu ministério era pregar o evangelho da cura, o evangelho da cruz. Porque para muitos é loucura, irmão, o evangelho da cruz. O que é cruz? É arrependimento, é renúncia, é convenção, é uma pessoa ser um verdadeiro crente em Jesus Cristo, se rendendo aos pés da cruz, que é o nosso Senhor. Porque Ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo Deus eternamente. E muitas pessoas dizem: por que no passado os crentes eram mais obedientes? E por que hoje o evangelho está light? É porque os homens estão deixando de pregar a verdade, estão tirando Jesus do centro da igreja. O centro da igreja tem que estar Jesus. A base principal da igreja é Jesus. O alicerce principal da igreja é Jesus. Aleluia! É Jesus Cristo, irmão. Porque é Jesus quem salva, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus que prepara o crente e leva para morar lá no céu de glória. Aleluia! Aonde o avião não tem acesso, aonde o foguete não tem acesso, aonde satélite algum tem acesso, aonde vai ter acesso somente o Senhor sentado lá no trono, e lá vai estar os seus santos escolhidos, porque a Bíblia diz que nós somos os santos escolhidos de Deus. E quem vai para o céu de glória? Aqueles que não contaminar as suas vestimentas, aqueles que não manchar as suas vestes, como eu falei outro culto passado. Que é veste? Que é manchar as vestes? Alguém pensa que é a nossa veste que nós vestimos? E não é. É a nossa veste espiritual. Nós temos que estar bem com Deus.
Nós temos que estar de bem com Deus. Qual o sinal que a gente está de bem com Deus? O crente é alegre, o crente é feliz, o crente é liberto em Jesus Cristo. E o crente liberto em Jesus Cristo, ele carrega o principal, o amor uns pelos outros, porque sem o qual não haverá a Deus. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Porque o ser humano não pode desfalecer, irmãos. Não pode deixar se embaraçar com nada. Não pode desanimar. O servo do Senhor tem que estar, olha só, os olhos fixados aonde? Como diz Hebreus 12:2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Porque quando eu olho para Jesus, eu confio em Jesus, mas as coisas continuam do mesmo jeito, eu continuo da mesma maneira, da mesma forma, o agir é o mesmo, os problemas é os mesmos. Mas quando nós confiamos em Jesus, não deixamos desfalecer. Pode vir um vento que vier, pode vir a tempestade que vier, ele está alicerçado em Cristo Jesus. É como uma casa firmado na rocha. Pode vir a tempestade que vier, ela não abala a sua casa. O vento não abala a sua estrutura. Você vê quando o crente ele não tem firmeza na palavra de Deus. Deus, eu desanimei, eu não quero mais servir a Deus. Aí corre para o mundo. Não está firmado na palavra. Porque quando nós se afirma, a palavra é o nosso alicerce, é a base. É que nenhuma casa, quando a gente vai construir terreno, primeiro começa pelo alicerce. Primeiro tem que alicerçar a construção, a estrutura. Tem que ter estrutura. O crente em Jesus Cristo, ele tem que estar estruturado na palavra. Pastor, culto de libertação e salvação. Para ser salvo, tem que ser liberto por meio da palavra, porque é a palavra que liberta o crente, irmão. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Aí antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão. Porque o ser humano, quando oculta a astúcia de alguém, o erro, está no pecado para debaixo do tapete, é vergonha, é vergonhoso. Paulo nos ensina que isso é uma vergonha, e o homem não pode adulterar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus, é transformação, é renovação. Nós temos que se renovar as nossas forças, renovar o nosso coração, renovar a nossa fé, não deixar nossa fé se abalar, por mais que a situação bate na nossa porta. Porque a situação bate difícil todos os dias na nossa porta do crente, Se nós abrir a porta para a frieza, se nós abrir a porta para a incredulidade, se nós abrir a porta para as setas do adversário, e nós não a repreendermos no sangue de Jesus Cristo, aí vai entrar o sono da indolência, não o sono que a gente deita na cama e vai dormir e no outro dia acordar, mas o sono da indolência, e através disso vem o sono da morte espiritual. Aí a morte espiritual vem a morte física também. É por isso que nós temos que estar acordado todos os dias, ainda não rejeitando o Evangelho de Cristo, a palavra, porque em muitos lugares está em ocultado a palavra de Deus, ocultar a palavra de Deus.
A palavra de Deus não tem mais valor para muitos, porque muitos estão incrédulos, não acreditam mais na palavra de Deus. Porque lá no Evangelho de João, no seu capítulo 20, versículo 27, a Bíblia vai dizer lá, o Senhor Jesus falando para Tomé, Tomé, porque quando ele viu Jesus, ele não acreditou que era o Mestre, que ele ali era o Cristo ressuscitado. Aí disse assim, aí Jesus, Tomé, põe o teu dedo direito na minha mão direita, meu lado direito e vê. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, se ele apenas olhar e ver, ele vai dizer que nenhum ser humano tem um hábito de dizer, será que ele mesmo? Deixa eu dar um beliscãozinho para ver se é verdade. Aí Jesus não somente, olha só, não, mas não seja incrédulo, mas seja crente. Na tradução católica, na Bíblia católica, a Bíblia Sagrada vai dizer, mas não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. Que o homem de fé é o mesmo significado, palavra crente. O sentido da palavra, a tradição é a mesma. Homem de fé, porque crente significa ter fé, irmão. Crente é crer, irmão. Isso é crente, quem crê é crente em Jesus. Agora, o verdadeiro cristão que vem do verbo crente, primeiro tem que crer, para depois se tornar um verdadeiro cristão. E hoje o que está faltando hoje é verdadeiro cristão que carrega amor pela palavra de Deus. Porque se carregar o amor pela palavra de Deus, ele vai carregar o amor uns pelos outros, e sem alterar o evangelho de Cristo, sem tapear a sujeira. Ah, isso aí não importa, isso é coisa do homem, isso é coisa de homem, é coisa de Deus. É a palavra de Deus. Eu fico imaginando Paulo viesse pregar nos dias de hoje, viesse pregar, a primeira coisa que eu fazer com Paulo era dizer, quem é tu, Paulo? Porque antes de tu ser Paulo, tu era Tarso, Paulo de Tarso. Porque antes de tu ser conhecido como Paulo, tu era Saulo. Ou seja, tu era o perseguidor dos cristãos, tu matava, tu prendia, tu maltratava. Quem é tu? Um assassino? Porque Paulo, ele era um assassino, ele prendia, ele era um soldado romano, e ele matava muitos mesmo, aos cristãos. Então Paulo, quando ele estava ali a caminho de Damasco, perseguindo o povo de Deus, ele estava ali em seu cavalo junto com os seus soldados para perseguir aquele povo. Para quê? Será que era para dar um picolézinho, um sorvetinho, um docinho? Não, era para prender e até mesmo matar. E quando Jesus aparece para Saulo, aí o cavalo, a Bíblia diz que o cavalo fica em pé, que ele vê aquela luz grande, forte, resplandecente, e Paulo cai do cavalo. E quando ele cai daquele cavalo, a Bíblia menciona que ele fica cego dos olhos físicos. Agora, para que os olhos físicos? Para poder enxergar o espiritual. Porque tem gente que tem os dois olhos físicos, enxerga tudo do mundo, enxerga a vida alheia, enxerga para cobiçar as coisas dos outros, enxerga para desejar mal ao próximo, mas não enxerga, não tem a facilidade de enxergar as coisas espiritual. Oh glória! Aí para ele enxergar o espiritual, precisa ele ficar cego no físico, para ele poder enxergar o espiritual. Aí ele perguntou assim, mas quem é tu, Senhor? Aí o Senhor disse assim, eu sou aquele que me persegue, Saulo. Ele disse assim, mas eu não te persigo, Senhor. Aí o Senhor Jesus vai dizer, mas tu persegue a um dos meus pequeninos. Porque servo do Senhor, irmão, crente em Jesus Cristo é pequeninos do Senhor. É como uma criança, o pai tem seu filho pequeno. Qual pai que vai deixar alguém maltratar seu filho? Qual ser humano que vai deixar alguém maltratar seu filho? Nem um pai, nem um animal sequer, nem um animal mesmo, ele aceita alguém maltratar seu filhote, porque ele fica ali arrodeando, tentando fazer alguma coisa. Imagine Deus, nós sendo os pequeninos do Senhor, sendo a mina dos olhos do Senhor. O Senhor nos conta, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece eu, conhece você, o Senhor conhece a tua história, o Senhor conhece a tua família. Porque lá no Salmo 147, verso 4, vai dizer a Bíblia Sagrada, que o Senhor
conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Se o Senhor ele conta o número das estrelas e ele chama cada uma pelo seu nome, que não nome de estrela, irmão, porque todas são estrelas, todas brilham, todas têm um brilho, mas o Senhor chama pelo nome que está escrito lá. Assim somos servos, nós servos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos conhece e Ele conta cada um de nós, Ele chama cada um de nós pelo nome, e não o nome terreno que o Pai, nosso Pai terreno, nos deu. Pastor Cleiton Rocha, E6, irmão Paulinho, cada um. Irmãos, Deus não vai chamar ninguém por esse nome terreno. Deus vai chamar pelo nome que está escrito lá no livro da vida, o nome que Ele já escreveu, que Satanás nenhum, homem nenhum tem o poder de riscar o teu nome nos livros da vida, a não ser que você queira. Então não permita que seu nome seja riscado do livro da vida. Então aí só, olha só, aí quando ele passa a enxergar de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Porque o Evangelho de Cristo é isso, irmão. O Evangelho de Cristo é renúncia. E quando nós renunciamos a nossa carne, nós renunciamos o nosso orgulho, nós renunciamos a soberba, nós renunciamos o mundo velho do pecado, aí nós vamos ser perseguidos. Porque crente em Jesus Cristo não pensa nenhum de nós que ele vai ser aplaudido, não. O problema é que hoje muitos querem pregar um evangelho coach, um evangelho falso, um evangelho podre, falso evangelho, não o evangelho da cruz da salvação, é o evangelho onde a pessoa está pecando. Não, filho, o que importa é teu coração. Jesus te ama do jeito que você está, mas Jesus diz que enganoso é o coração do ser humano. Então o ser humano ele não pode se enganar pelo coração, ele não pode ocultar as coisas, podridão do pecado, não. Ele tem que se transformar, se arrepender em Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus, e aceitar Ele como Salvador. Aí diz lá no versículo 3 de 2 Coríntios, ainda capítulo 4. Glória a Jesus Cristo. A hora vai embora rápido. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nós, quais os deuses deste século, aqui é Deus, porque está com D minúsculo. O Deus poderoso é Deus com D maiúsculo. Quando é D minúsculo é deuses. Aí está dizendo assim: Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você pode ver, irmãos, não se assuste não quando você pregar a palavra de Deus para um incrédulo, e ele dizer: eu não acredito nisso aí, nessas coisas de crente, eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja. Satanás também não gosta. Satanás também, ele não ama a igreja, ele odeia a igreja de Cristo. Apesar de ele estar em muitas igrejas que não prega mais, não apregou mais o Evangelho de Cristo. Então, olha só, ele cega o entendimento dos incrédulos. A pessoa está incrédulo como Tomé, mas o Senhor disse assim: olha, Tomé, não seja incrédulo, seja crente, seja homem de fé, não perca a tua fé, seja crente fiel até a morte. Porque Tomé, irmão, tem gente que é que nem Tomé e crédito. Muita gente é pior do que Tomé, sabia? Pior do que Tomé. Tomé, para ele acreditar, ele precisou ver, e não somente ver, mas precisou tocar em Jesus para ele acreditar que era o mestre. Mas só que quando Tomé ele tocou, ele aprendeu a acreditar, ele aprendeu a ser crente verdadeiro em Jesus Cristo, e não apenas crente, mas verdadeiro cristão. Tomé virou um crente fiel, irmão. Ele morreu orando. Imagina, o ser humano nem vendo, nem tocando acredita mais. Hoje, quantos milagres de Jesus Cristo já aconteceu nesse lugar? Cadê as pessoas que receberam o milagre de Cristo? Para vir agradecer o milagre de Jesus na sua vida.
as curas que receberam. Cadê? Porque o povo está incrédulo. Ele quer receber as bênçãos, mas não quer receber o abençoador como salvador da sua vida. Não quer mudança. Esse é o problema, irmãos. Feliz é o homem, feliz é o ser humano que reconhece que é falho. Feliz é o ser humano que reconhece que é errado, que erra. Feliz é o ser humano que, mesmo que a igreja persiga, já vem de novo pedir perdão, pastor, já vem de novo pedir perdão à igreja. Mas é feliz aquele que ainda reconhece que pecou, que reconhece que errou, dobra o joelho e pede perdão a Deus quantas vezes for necessário. Esses alcançarão misericórdia, porque estava ali aquele fariseu e estava ali o outro. Aí o outro disse assim: Senhor, lá no Evangelho de Lucas, eu sou diferente destes, eu te dou tudo do meu dízimo para a igreja, eu dizimo de tudo que eu tenho, eu oferto, eu sou fiel, eu sou sempre constante, eu sou diferente destes. Apontando, já o outro estava lá atrás, caiu. Aí o outro, que não era nada daquilo, era um pobre, miserável homem, ele reconheceu que ele era pecador. Senhor Deus, eu não faço nada que esse indivíduo está falando, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou miserável, pecador sem ti, Senhor. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha, e Jesus Cristo, ele olha, irmão, com olhar de misericórdia para aqueles que, mesmo na sua falha, mesmo na sua pouca força, mesmo na sua pouca fé, glória, mesmo no meio da desanimação, mas ele está dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor, não me deixe perecer. Senhor, não me retira a tua presença de mim. Senhor, não deixe eu sair da tua presença. Oh glória, oh aleluia, oh oh glória, aleluia, oh Jesus Cristo fiel. Oh Deus, estão cegos, irmão. Ele não consegue enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra de Deus é o Evangelho, é a luz da palavra, é a imagem de Deus por meio da palavra. Aleluia. E nós temos que crer, irmãos, acreditar na palavra do Senhor. Aí diz assim: porque não nós pregamos, Paulo está dizendo, porque não nos pregamos a nós mesmos. Não está pregando de nós. Ele não estava falando dele, ele não estava falando das suas tolices, ele não estava falando do seu carro que tinha comprado, das suas conquistas, não. Ele não estava falando de ouro e de prata, não, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o dono do ouro e da prata. Quando ele quer abençoar, ele abençoa, ele dá e tira, ele dá de novo, porque Deus é fiel, irmãos. Então ele não estava pregando nada de si mesmo, mas ele estava pregando o quê? Mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, porque nós somos servos do Senhor, por amor a Cristo Jesus, que morreu na cruz, morreu na cruz do Calvário, por amor a nós, por nós pecadores. Nós não merecia nem citar sequer o nome de Jesus, mas pela misericórdia do Pai, que deu seu único filho para morrer na cruz, o seu filho unigênito, para sofrer, ser coroado. Aí disse: todo rei precisa de uma coroa. Olha, o rei está aí na cruz, o rei, ele é rei, dá uma coroa para ele. Pegaram aquela coroa de espinho e cravaram na cabeça de nosso Jesus. Oh irmãos, nós não merecia, mas ele deu seu único filho para morrer por nós. Qual pai que vai dar seu filho para morrer por alguém, para salvar a humanidade, para salvar a sua vida? Ninguém, irmão, nem o pai. Mas o nosso Pai poderoso, ele deu seu filho como cordeiro vivo, por amor a nós pecadores, porque ele rejeita o pecado, mas ele ama o pecador. Ei filho, você que ainda não aceitou a Cristo Jesus, se renda aos pés da cruz, porque alguém pode dizer para você:
não tem jeito, está nas drogas, não tem jeito, está nas baladas, não tem mais jeito. Jesus chega, tem jeito sim, tem uma solução sim, porque a Bíblia diz que a vida há esperança, irmão. Porque a Bíblia diz que há esperança para Israel, há uma esperança para o povo de Deus, irmão. O povo de Deus não perdeu ainda a esperança. Para o povo de Deus tem uma esperança que está em Cristo Jesus, está no Senhor. Porque quem está, olha, tem gente que só sabe julgar, condenar. Lá vai de novo, olha, aquela pessoa não sai dessa vida, é um entra e sai, não se tem firmeza. Irmãos, às vezes alguém critica um crente que um dia está na igreja e outro dia está fora. Já eu não critico dessa forma, porque eu penso diferente. Porque essa pessoa, quando eu vejo essa pessoa às vezes entrando e saindo, eu vejo uma pessoa que está tentando e não consegue, cai de novo. Aí ele se levanta, tenta se levantar de novo, se levanta, cai de novo, mas ele vai de novo, ele continua tentando. Uma hora ele vai acertar o alvo, que é Cristo. Para de julgar pela religiosidade. Olha o que Jesus Cristo faz. Aquela mulher, ela estava pronta a ser apedrejada, João 8. Mas Jesus, você não tem pecado? Vocês não tem sujeirinha aí debaixo do tapete? Vocês não tem um errinho aí debaixo do tapete também não? Os pastorzinhos também não tem erro não? Os missionários também não tem erro não? Os fariseuzinhos aí, os hipócritas também não tem erro não? Aí começaram a soltar a pedrazinha tudo de ó, por um. Porque às vezes o acusador está no meio, julgando, apontando. Eu sempre falo isso, irmão. E se eu puder falar em todo culto, eu vou falar. Tem mais dedo apontando do que mão levantando. Tem mais mão derrubando, perna dando rasteira, do que mão ajudando a se levantar. Porque Paulo estava pregando não dele mesmo, mas o Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho de Cristo que transforma. Vê a pessoa em situação difícil, prega o Evangelho, prega a palavra, porque a palavra, se a palavra não tiver poder de mudar, se a palavra não transformar, se a pessoa não se convencer por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, não é por iludição do homem não, irmão. Não adianta o homem tentar insistir, não. Isso aí tem jeito não. Só quem sabe é Deus. Só quem conhece é Deus. Lá no livro de Lucas 23, a 33 seguir vai falar o quê? Que estava Jesus junto com o ladrão da esquerda e o da direita. E o que aconteceu? O da esquerda blasfemou de Jesus. E o da direita, ele disse assim: olha, não blasfema dele, porque ele é inocente. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aí o Senhor, ele disse assim, antes dele partir, antes de Jesus partir, Jesus estava fechando os olhos. Aí disse assim: Senhor, ele não pediu para salvar ele não pediu, ele só disse por nome Dimas, que era o que estava da direita. Ele só disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele só disse assim: lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Porque isso aí é pedido de misericórdia. Aí é como se fosse um pedido de misericórdia ao Senhor. Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Aí o Senhor disse assim: ainda hoje, oh glória, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Qual pastor que estava ali na cruz ali para orar por ele? Qual crente que estava ali? Senhor meu Deus, meu Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Nenhum, irmão. Ali ele estava ali, só ele e Jesus. Ele estava do lado da salvação, do lado do perdão. Era Jesus. Porque às vezes a pessoa, irmão, está em uma situação difícil, que ele pede misericórdia a Deus para Deus enviar o Filho de Deus e não aparece um. Às vezes ele fica escondido só conversando, falando mal, enquanto está precisando da misericórdia. E quando ele pede misericórdia, o Senhor alcança com a sua misericórdia. Aleluia. Porque Deus que disse, quem disse foi Deus que disse, que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Foi Jesus que disse, irmão, foi o nosso Deus. Não foi o homem não, não foi o ser humano não. O homem não tem poder de dizer nada, a não ser pregar a verdade de Cristo, que é a palavra de Deus,
porque a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela não vai mudar, porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus 24, que passarás os céus e a terra, mas não passará a minha palavra, porque a palavra vai se cumprir nos quatro cantos da terra. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe os ouvintes. Glória a Jesus Cristo. E quero aqui agradecer a nossa irmã Aldineia, por estar nos visitando nesta noite.